Bem, Aonde? vamos lá, 10 horas, vamos iniciar o evento. Estou vendo que tem várias pessoas se conectando aqui, dando bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Valdir Jacinto, sou gerente da unidade de soluções cognitivas da Imarte. Antes de apresentar os nossos palestrantes convidados para o tema, vou abrir aqui o evento de crimes cibernéticos e suas soluções. Esse é o tema do nosso webinar hoje, que é bem presente nas nossas vidas, nós que lidamos aí com fraudes e crimes. E o tema do webinar é para deixar os palestrantes falarem um pouco de como que eles encaram essa situação hoje em dia, de crimes cibernéticos acontecem em vários segmentos da sociedade, não só financeiro, mas tem a parte de família, criminal. Então, nossos palestrantes vão falar um pouco disso e quais são as suas experiências e como eles vêm combatendo esses crimes cibernéticos. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar nessa webinar. É prazer estar aqui com o Dr. Diego, com o Dr. Danilo. E não posso deixar de falar, realmente, antes de iniciar toda essa apresentação, o quanto eu fico feliz de saber que a Credilink, como empresa de informações de crédito, contribui para o combate ao crime cibernético, combate à fraude, entendeu? E realmente gestão do crédito. Tá? Falar de crime cibernético hoje, tá? É falar do crime que nós estamos vendo no dia a dia e que nós vimos nas ruas. Há pouco tempo saiu uma matéria dizendo que os crimes diminuíram durante esse período. Na verdade, eles estão fazendo estatística dos crimes de rua. Porém, os crimes que vêm acontecendo no mundo virtual têm sido cada vez maior. Tá? O pessoal está migrando, conforme nós migramos, as pessoas do bem, elas migraram para a parte de home office, de inteligência artificial. Tá? Logicamente, o outro lado, tá? Os delinquentes também estão migrando para toda essa parte de crime cibernético. Estão cada vez mais aperfeiçoando. Tanto que ontem, eu imagino que nós tivemos um grande roubo, tá? De bitcoins. Você imagina isso, que uma coisa que você já não poderia imaginar, já está acontecendo. Tá? Junto a isso, eu não posso deixar de comentar, quando nós falamos de crimes cibernéticos que atingem toda uma sociedade, nós temos aí, em contrapartida, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? O confronto entre proteger os dados de um consumidor, tá? Garantir, ao mesmo tempo, que esses dados, tá? Eles sejam realmente repartidos com instituições de segurança pública e com instituições financeiras, instituições de crédito, isso tem sido um grande desafio, porque, por um lado, se existe a importância dos dados, por outro lado, a lei protege os dados. Somos totalmente favoráveis à proteção de dados, à privacidade. Mas eu faço aqui uma pergunta. Até onde vai essa privacidade? Porque quando eu saio da minha casa, que vou até o shopping, tá? Eu estou sendo filmado. Tá? Eu estou sendo filmado. Quando eu passo por um pedágio, eu estou sendo filmado. Tá? Onde está a minha privacidade no meu ir e vir no dia a dia? Quando eu estou na rua, eu também estou sendo filmado. E um detalhe importante, aí eu posso até citar o doutor Diego e o doutor Danilo, podem confirmar comigo. Na justiça, até que ponto o testemunho de uma pessoa tem mais validade do que o testemunho de uma máquina ou o testemunho de uma gravação. Tá? Se eu passo pelo pedágio, sou filmado, tá? Fazendo a evasão do pedágio, tá? Aquela máquina, aquela filmagem tem mais validade do que alguém que faz assim, não, ele pagou. Tá? Então, nós temos, sim, que cada vez mais nos aprimorar e entender que, quando eu fico muito preocupado com os meus dados, tá? Existe algum motivo. Os dados, eles têm que ter a privacidade, é importante ter a privacidade de dados,
mas vamos ver o outro lado. Até que ponto nós não estamos abrindo brechas para que outros venham utilizar de toda essa proteção para justamente fraudar, para justamente utilizar de métodos escusos daquilo que realmente deve ser feito com uma informação. Tá? E o nós, quando eu digo nós, eu não gosto muito de ficar falando somente da CredLink. Nós, como banco de dados, todos aqueles que trabalham de acordo com a LGPD, com a governança, tem que cada vez estar mais atento para facilitar, favorecer a segurança pública, favorecer as instituições financeiras e proteger aquele consumidor que realmente está disposto a ter seu crédito, a ter a sua segurança, a ter a segurança do seu dado de uma forma coerente. Falando junto dos dados, aproveito para falar, por exemplo, do cadastro positivo. O cadastro positivo não deixa de ser também os seus dados ali que vão ser utilizados para crédito. Tá? Então, existe toda uma questão, torno a dizer, somos totalmente favoráveis à LGPD, totalmente favoráveis. Porém, temos que estar atentos para não defender quem não merece ser defendido. Tá? Eu vou dar um exemplo disso aqui, vou passar aqui rapidamente, por incrível que pareça, um vídeo, tá? Tá? de uma investigação criminal de roubo para fins de crédito, que, se não houver como fazer pesquisa a esse dado, nós não conseguiríamos nunca chegar até o indivíduo. Eu vou passar aqui o vídeo rapidamente, para que vocês possam... Vamos lá. Primeira coisa, como que você consegue os dados dos cartões que você cria? Faz um anúncio na internet, em qualquer site de vendas, anunciando emprego. Aí você fala que está dando emprego e solicita foto do rosto e da CNH e do currículo, e a pessoa envia. Você costuma fazer em qual plataforma? OLX, Booking, qualquer uma. Agora você vai explicar para a gente quando chega o documento, você recebe o currículo da pessoa com o documento. Aí você pega, a primeira coisa que você faz é o quê? Checar se tem conta? Checar se tem conta no Banco do Brasil. Como que você faz isso? Digitando CPF no aplicativo. Do banco? Do banco. Então aí agora, de posse da identidade, você cria uma conta lá pelo aplicativo, pelo seu próprio celular, é isso? Dados, digita no Banco do Brasil, entra no aplicativo, faz a conta, 5 minutos está pronta a conta. Aí chegou o cartão. O que você faz quando chega o cartão? Vai no caixa eletrônico, autoriza o cartão e envia os dados a foto da CNH que você fez. Frente e verso e foto do rosto. 3 dias valida para 5 mil. Aumenta o limite de R$500 para R$5.000 de movimentação. Só detalhando, você vai lá no caixa do Banco do Brasil, cria a senha lá e libera seu celular, né? Criada na hora que você cria a conta. Então você vai lá e libera a conta e o seu celular, né? Ele autoriza seu celular. Aí no seu celular você manda um print da sua identidade e pede o aumento do limite da conta, não é isso? Não, é só enviar o documento, o envio do documento é propriamente limite. Aí já aumenta para R$5.000. R$5.000. Não é crédito. Aí o que você faz com isso? Vende a conta. Por quanto? R$300, R$400. Onde que você vende? Na internet, envia pelo correio pelas pessoas. Para o pessoal que costuma fazer outro tipo de fraude. Faz outro tipo de fraude, justo. Primeira coisa. Bem, é muito interessante. Eu acho fantástico esse vídeo, porque a primeira coisa que me impressiona é que eu tenho ainda que tampar o rosto do indivíduo, porque a LGPD o protege. Então, eu não posso expor quem é. Tá? Quem é? É impressionante. Um outro ponto muito importante é você perceber, tá, que sempre no bem existe o mal, e no mal existe o bem. Você perceber pessoas jovens que poderiam estar trabalhando para o bem comum, para o bem da sociedade, tá, estarem trabalhando dessa forma. Um outro ponto muito importante é entender, eu estou dizendo isso porque nós temos dentro da CredLink um setor só para a detecção de fraudes. Tá? Então, logicamente, nós temos acesso, vamos até essas pessoas. Existem sites, existem redes sociais exclusivas para isso. Tá? Então, são fatos que nos impressionam e vamos ver o seguinte, se até então a instituição financeira, tá, ou mesmo a segurança pública não tem acesso aos dados,
como nós vamos conseguir chegar até aqui, até onde nós chegamos, que, nesse caso, foi a prisão desse delinquente. Então, são fatos que nós temos que ver como é importante a informação. Tá? E o nosso objetivo, o objetivo das instituições de dados, que gerenciam dados com capacidade, com lisura, tá? É proteger também o consumidor, é proteger você, tá? Que está aí do outro lado e que trabalha para ter o seu nome de uma forma correta. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que aí vocês desculpem, que é o da fraude na ativação online. Isso é utilizado exclusivamente para crédito. Tá? Isso aqui foi uma pesquisa também, ativação de CPF pendente. Vejam bem, não perca mais clientes porque está com o CPF pendente. Ativamos e regularizamos em 48 horas. São mais de 1.000 clientes. Olha que marketing fantástico isso. São mais de 1.000 clientes satisfeitos. O CPF pendente prejudica nas aberturas de conta. Então, se você está com o seu CPF pendente, vamos regularizar. Tá? As contas que se tem, que se ficam bloqueadas, e o cliente não consegue fazer mais nada. Se está com esse problema, resolvemos com qualidade e dedicação. Você veja que são profissionais, é uma empresa isso. Tá? Interessados, clicar no link e será direcionado ao nosso WhatsApp. Tá? Então, está aí o link. O que é isso, na verdade? Vamos falar a nível, estou falando agora a nível de crédito, fraude. Tá? É pegar um CPF de uma pessoa falecida, ou um CPF que está irregular, e regularizar dentro da Receita Federal. Tá? Regularizar de uma forma ilícita. E depois ir solicitar o crédito. Veja, de novo, vou voltar ao ponto, e eu vou voltar ao que eu falei no início. Tá? Quanto é importante os dados, o quanto são importantes os dados para você poder detectar casos como esse, tá? E evitar justamente a parte de fraude na instituição financeira. Porque quando há uma fraude na instituição financeira ou qualquer outra instituição, ou mesmo quando a inadimplência aumenta, isso é um prejuízo para todos nós. Todos nós somos células, tá? E célula de um corpo. Então, logicamente, quando alguém está pegando um crédito, alguém está fazendo alguma falcatrua com o CPF e que isso sai do cofre de alguma empresa, logicamente alguém vai pagar com isso. Detalhe importante. Fica aqui uma pergunta. Não estou afirmando, eu estou apenas perguntando. Falamos de todo esse trabalho com fraude, de movimentação de pessoas pesquisando na internet, roubo de WhatsApp, roubo de Bitcoin, vamos falando tudo isso. Tá? Até que ponto, quando nós falamos de pagamento do Pix, quando você cadastra o seu CPF no Pix, tá? O e-mail ou o seu telefone, até que ponto você também não está expondo os seus dados? Tá? Por que isso? Porque você está divulgando o seu CPF, você está divulgando o seu e-mail, você está divulgando o seu telefone. Tá? O que nós queremos fazer é gerenciar e blindar de uma forma correta tudo isso, porque naturalmente se multiplica. Eu, na minha opinião, estou falando uma opinião minha, o ideal seria justamente o quê? O código aleatório. Eu não ficar passando meu CPF, nem meu e-mail, nem meu telefone. Tá? Você observa, de novo aqui, nós fomos obrigados, devido à legislação, a tampar o telefone que nós recebemos, detectamos dessa fraude da Polícia Federal. Não vou parar aí. Fazer um outro detalhe, que hoje os bancos, ou qualquer e-commerce, quando você vai fazer o cadastro, pede para que você faça uma foto, tire uma foto sorrindo, tire uma foto simples, você manda isso para o WhatsApp. Olha a multiplicação dos seus dados. E vamos lá, eu vou fazer uma outra reportagem aqui rapidamente. Tá?
Um pesquisador japonês faz um alerta. As selfies, onde aparecem as digitais das pessoas, podem ser copiadas e usadas em golpes. Veja só, até mesmo aquele sinal da paz com os 2 dedos pode colocar em risco a segurança das pessoas. É inacreditável, né? Veja na reportagem da correspondente Cíntia Godoy. Quem diria que logo o sinal da paz poderia se transformar em um problema? O alerta foi dado por pesquisadores do Instituto Nacional de Informática do Japão. Ele usou fotos comuns de redes sociais para comprovar o risco de ter as digitais roubadas. Aproximando a imagem no computador, o especialista conseguiu capturar o padrão único das digitais, que foram copiadas de forma nítida em fotos em que a pessoa estava a até 3 metros de distância. Segundo eles, nem é preciso que a imagem tenha sido tirada por uma câmera sofisticada, apenas que seja com foco e boa iluminação. O risco é que as digitais roubadas sejam usadas em dispositivos de segurança para destravar celulares e em contas bancárias, por exemplo, e até em crimes de falsidade ideológica. Pensei que leitura por digitais era uma das formas mais confiáveis de manter nossa identidade, mas, na verdade, não estamos seguros, desabafa esta empresária. Realmente, algumas técnicas já estão se mostrando falhas. Hoje em dia, a identificação por meio das veias do dedo, por exemplo, é mais difícil de fraudar. No Japão, onde a pose com os 2 dedos na frente é, sem dúvida, uma preferência nacional, o alerta tem desapontado muita gente. É assustador e triste pensar que algo divertido, como tirar uma foto, pode se tornar um perigo para a nossa integridade, diz esta jovem. Ok, então vamos pensar o seguinte. Agora, na hora que for pedir uma foto nossa para cadastro bancário, para validação de dados, ou você faz assim, ou você coloca uma luva. Tá? Então, você anda com uma luva no bolso, para quando você for fazer qualquer tipo de ação como essa, você colocar a luva. E é impressionante, tá, que quando se faz uma reportagem como essa, foi o que eu falei no início, tudo sempre tem um lado bom e um lado ruim, é o bem e o mal. Quando se faz uma reportagem como essa, é fantástico para esclarecer a você e você tomar os cuidados necessários. Contudo, tá? De um outro lado, nós temos que pensar o seguinte, o delinquente também assiste jornal, então ele também começa a aprender, e aqueles que estão tendenciosos para esse lado já vão fazer de formas que você vai ter também sua digital roubada. E, logicamente, tá? O nosso objetivo realmente é proteger o consumidor, o íntegro. E se não houver dados, não há proteção. Dados são pessoas, dados tem que se tomar cuidado, porém, vamos admitir que de 1900 até 2000, nós levamos um tempo para evoluir, mas de 2000 para 2020, a evolução, o processo evolutivo, ele está muito rápido. E hoje, tá, existe um mundo virtual. Esse mundo virtual é o nosso mundo de outra forma. Então, tudo que acontece no mundo físico acontece nesse mundo virtual e nós temos que estar preparados para tudo isso. Um outro dado importante para a parte de crédito é a quantidade de CPFs que nós tivemos, de novo, no mercado, novamente no mercado. Passo a mostrar aqui para vocês o crescimento de CPF. A quantidade de... Observe o que ocorreu. Com a pandemia, tá, e o auxílio emergencial, muita gente que estava com CPF irregular passou a ser regular. Tá? Muita gente que não tinha CPF criou-se CPF, tá? Justamente por causa do trabalho fabuloso. Tá? Esse é um comentário meu, pessoal, não estou fazendo propaganda. E, esse comentário foi feito pelo CEO do Visa, para mim, um trabalho fabuloso que a Caixa Econômica fez, num curto espaço de tempo, para mais de 200 milhões de habitantes, gerar auxílio emergencial. Pena que, infelizmente, a nossa população precisa de cultura. Tá? Então, houve todo esse desmanche do auxílio emergencial e a nível de fraude.
Mas observe que de março, tá, para novembro, nós tivemos 18 milhões a mais de CPFs no registro. E de novembro para janeiro, mais 14 milhões. Só uma observação. Junto a isso, nós tivemos quantidades também de óbitos enormes. Para vocês terem uma ideia aqui, rapidamente, entendeu? A parte de óbito também cresceu muito. Isso não conta aqui. E esses óbitos foram também, não consta. Os óbitos cresceram devido à pandemia e, logicamente, tá, isso não conta aqui. E esses óbitos foram solicitar crédito, tá, e foram dados créditos para pessoas que já faleceram. Eu quero fazer uma ressalva de novo, já meu tempo já está esgotado, eu teria outros slides aqui para apresentar, mas eu vou fechar falando o seguinte. Nós temos no nosso site as 5 maneiras da LGPD. A parte de LGPD para vocês entenderem. Quando... Tá, 5 maneiras de consultar dados, respeitando a LGPD. Tá? Lembro que a segurança pública não se enquadra a LGPD. Tá? Porém, se você não é segurança pública, acesse o site e busque essas 5 maneiras de consultar dados respeitando a LGPD. Ressalto que, quando sai a matéria no jornal, que tivemos 220 milhões de dados vazados, tá? O que se vaza são as informações básicas, não o histórico de informações. Então, é necessário que as empresas de dados, CredLink, entre outras, tá, fiquem numa responsabilidade social, uma responsabilidade de cidadania, de ter esses dados para confirmação, porque somente seus dados vazados, logicamente, vai ter fraude com eles. Bem, eu acho que já falei bastante, passo a palavra agora, tá, ou para o doutor Danilo ou para o doutor Diego, que vão dar seguimento aqui à nossa conversa. Bom dia. Mauro, agradeço aí que material excepcional que você apresentou aí, desse tipo de fraudes e crimes, né? Realmente nos faz pensar aí sobre qualquer coisa que a gente faça na internet. Eu vou passar a palavra agora ao doutor Diego Braga, para que possa fazer sua apresentação. Doutor Diego, por favor, fique à vontade. Isso aí, muito obrigado. Eu vou ser bem breve aqui nessas considerações iniciais, porque já houve a apresentação. Quero agradecer especialmente ao senhor Mauro Mello, mais uma vez, por esse convite. Tenho muita satisfação e prazer em participar. Eu não vou tentar falar o mais detalhadamente possível a minha explanação, mas eu tenho muita coisa para falar e o tempo é curto. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só... Vocês já estão assistindo aí? Valdir, tá ok? Vamos lá. Então, a minha fala é interessante, que eu vou falar um pouco da parte técnica e da parte jurídica, que muita coisa que o senhor Mauro falou e é interessante, eu fui anotando aqui, não sei se eu vou conseguir falar tudo. Mas a nossa primeira preocupação numa investigação de crimes cibernéticos é identificar o marginal. Então, a gente tem uma tela, um computador aí que muitas vezes oculta esse marginal ou ele acha que vai ser ocultado. Então, a gente tem que investir em prevenção e em conhecimento técnico para chegar até essas autorias de crimes cibernéticos. Primeira coisa, a maioria das pessoas já ouviu falar nisso, né? O endereço IP é o endereço que identifica o local da internet ou o servidor lá que a pessoa está utilizando. Isso é básico. Então, é a primeira informação que a gente procura nesse tipo de investigação, que é o endereço IP. Só que aí eu já trago qual é aí o meio de investigação, mas trago o problema embaixo, que seria esses proxies, que eles ocultam esse verdadeiro IP. Então, observem que a gente pode falar de fraudes menos elaboradas e fraudes mais elaboradas. É aquilo que o senhor Mauro Mello falou, a gente às vezes está passando a informação para a pessoa se prevenir, para a empresa, pessoa jurídica ou para os investigadores, só que a gente também passa essa informação para os marginais. Então é isso aí, eu espero que eles não utilizem isso, porque isso dificulta demais a identificação na hora de localizar esses infratores da lei. Ainda tem um segundo problema, que são esses proxies que podem utilizar até 3 endereços IPs, que eu botei como exemplo aqui o Tor.
Então, ele, além de dificultar e ocultar o endereço IP, ele ainda pode utilizar mais de um, só para dificultar o nosso trabalho. Aí, falando um pouquinho de legislação, eu peço desculpa, eu vou falar um pouquinho rápido, porque eu tenho muita coisa para falar, mas esse material eu disponibilizei para a CredLink, e o pessoal pode depois consultar e ver, tá bom? E vai ficar gravado também. Então, falando um pouquinho da parte de legislação. Em 2001, já coisa velha, né? A gente já está em 2021, 20 anos, é o que o senhor Mauro falou, né? 20 anos, hoje em dia, é muita coisa. Mas foi quando se começou a pensar e se preocupar a nível internacional dessas investigações, que é a Convenção de Budapeste. Então, observem, sentiu-se a necessidade de maneira global, de unir esforços contra esse tipo de crime. Por quê? Porque a maioria das vezes, somente nas fraudes mais elaboradas, os marginais eles estão hospedando os sites dele, ou pelo menos os endereços, IPs e os outros meios de fraudar em outros países. Então, tem que haver essa comunicação. E eu já falo, depois o doutor Danilo vai poder me confirmar ou não, porque eu já trabalhei na Polícia Federal, e eu via que, na época que a gente precisava de algum auxílio internacional, a depender do país, eu vou te falar, era uma dificuldade muito grande. E a demora, né? Porque tem todo um protocolo, uma burocracia, infelizmente. Tá bom? Ali, a minha ideia aqui é trazer um pouco de informação e soluções, que esse é o tema do webinar, né? Então, o senhor Mauro falou um pouco da parte da iniciativa privada, eu vou trazer um pouco da parte da iniciativa pública. Aí eu boto aqui que há uma necessidade constante em investimento em polícia científica. Então, a gente tem que investir no investigador, lógico, na parte processual, mas os peritos, principalmente, tem que haver esse investimento muito sério. E, muitas das vezes, eu observo que há uma conversa, uma troca de informações essencial com a iniciativa privada. Então, eu botei aqui polícia científica e investigadores de empresas privadas, que é justamente o que a CredLink faz, né? Para a gente, ele se preocupa mais com a questão do crédito, eu me preocupo com a questão da investigação e identificação dos autores dos crimes, que eu preciso, de alguma maneira, punir isso, né? Uma das finalidades da pena é justamente isso, a prevenção. Então, tem que haver essa comunicação, porque muitas das vezes os especialistas, as pessoas mais bem remuneradas, estão na iniciativa privada. Então, tem que haver essa capacitação desses especialistas, seja na área pública, seja na área privada. Ainda, continuando, logs. A gente precisa, são outros institutos que a gente precisa e necessita para identificar o marginal, identificar, rastrear todo o crime, rastrear toda a cadeia criminosa ali realizada por aquele infrator da lei. Então, os logs, eles auxiliam nisso, porque eles são meios de registrar o caminho percorrido por aquele marginal. Então, olha lá, o logs ou registro de ações, registro com conteúdo de dados acessados e manipulados. Então, essas informações, elas percorrem caminhos na internet e, a maioria das vezes, eles são rastreáveis, né? Não é, às vezes, existem programas, eu vou falar um pouquinho deles aqui também, que ocultam ou dificultam esse rastreamento. Mas é importante que o investigador saiba que são logs para poder fazer essa investigação no âmbito cibernético. Veja bem, eu coloquei aqui embaixo, está até sublinhado aqui, o que, trazendo uma informação mais palpável para quem não é da área técnica, lá, cada clique do mouse ou enter na internet é anotado contendo hora, duração, conta do usuário, endereço IP atribuído à operação. Então, observem que a gente vai um pouco além de somente um endereço IP. A gente tem outros dados que muitas das vezes são importantíssimos, essenciais para a identificação e localização do marginal e dos valores aí, eventualmente subtraídos, transferidos, etc. Então, essas informações são essenciais e a gente consegue essas informações através desses logs. Beleza? Vamos lá. Cookies. Cookies, muitas das pessoas que estão assistindo aí sabem que quando a gente entra em sites, eles avisam a gente logo no início, né? Esse site utiliza cookies, tal, você permite, aí você vai lá e dá uma permissão. Lógico que você dá permissão quando são sites conhecidos, lembrando, mais uma vez, sempre aquela questão da prevenção e observação. Então, porque os cookies eles são utilizados para o bem e para o mal também. Os spywares, na verdade, nada mais são do que
cookies, só que utilizados para o mal. Então, os cookies, o que eles são? Eles pegam informações digitadas ali pelo próprio usuário e ele transfere essas informações lá para o banco de dados da empresa ou para fazer confirmações, etc. Então, aí, ó, eu botei até uma fala, um trecho do livro aí da Patrícia Peck, doutora Patrícia Peck, que inclusive é advogada da Credilink, né? Acho que é uma das maiores especialistas no Brasil sobre direito digital, e ela bota, ó, spywares, são programas espiões que enviam informações do computador do usuário da rede para desconhecidos. Normalmente, o usuário do sistema instala o programa sem saber que se trata e, na sequência, a obtenção das informações. Então, esses spywares, eles têm essa função, né, de capturar de maneira oculta. Quando a gente entra num site oficial, num site conhecido, eles avisam que estão ali, de alguma maneira, capturando aqueles dados ali. Beleza? Vamos lá. O access. Eu estou falando agora um pouquinho dos dispositivos, né, utilizados pelos marginais. Não tive como colocar todos aqui, são só alguns exemplos, porque o meu tempo, mais uma vez, ele é bem exíguo. Mas esse aqui é muito conhecido, ó. É um envio de e-mails de conteúdo falso ou alarmante. Aí eu peço a Vênia aí para usar a expressão que o senhor Mauro Mello utilizou com a gente um outro dia numa reunião. E-mail, hoje em dia, é igual carta, né? A gente quase não utiliza mais, somente mais especificamente para o trabalho. Hoje é muito mais comum esse tipo de fraude mostrada ali através do WhatsApp, né? Inclusive, interessante, eu vou falar um pouquinho mais à frente de engenharia social, vocês vão ver que eles colocam a fotinha ali da Receita Federal naquela fraude para dar uma credibilidade, etc. Né? Não, mas ainda existem os WAXs, são esses e-mails falsos, alarmantes aí, que a pessoa acaba fornecendo esses dados. Tá bom? Tem o Sniffer, que é um programa espião, é uma forma de interceptação telemática, é algo um pouco mais complexo, um pouco mais elaborado, que de alguma maneira esses dados são captados, seja através do computador da vítima ou através até mesmo do fluxo de dados que ela transfere aí para os provedores, etc. É algo muito mais complexo, mais difícil de se fazer, mas a gente sabe que é possível, a gente já viu na prática. Beleza? Vamos lá? Cavalo de Troia já é um pouco antigo, conhecido também. Não deixa de ser um programa espião, porque ele vai captar, né, roubar, subtrair as informações, arquivos e senhas do usuário. Na maioria das vezes, tal programa ilícito vai possibilitar os crackers, na verdade é um nome técnico dado, né, não é hacker, o hacker é a pessoa que é do bem, os crackers, eles controlam de forma total a máquina ali da pessoa e roubam todas as informações, subtraem todas as informações ali. É uma verdadeira invasão informática. Existe um crime específico no Código Penal, que é relativamente recente, para tratar desse tipo de invasão. Aí. E por último, eu trouxe aqui algo extremamente novo, que eu nem me aprofundei, fiz uma pesquisa na internet, vocês devem ter escutado falar, que é o Pegasus, né? Que, na verdade, é uma espécie de espião também, mas muito, muito, muito mais elaborado e complexo, já que ele introduz um espião dentro dos aparelhos celulares, que hoje em dia são muito mais utilizados, né, guardam muitas informações, só que o grande detalhe desse Pegasus é que ele não necessita de uma ação ativa da vítima. Ele consegue capturar esses dados sem uma ação ativa. Ele bota lá na explicação, né, desse Pegasus, 0 cliques. Ou seja, a vítima não precisa clicar em nada. Se antigamente havia necessidade de clicar lá num link ou dar alguma informação, aqui para o nosso desespero total e absoluto, não precisa de absolutamente nenhum clique. Mas esse aí, eu não trago tantas informações porque eu ainda não sei. Eu sou muito mais da área jurídica e da parte técnica. Eu espero que os técnicos tragam mais informações para a gente desse espião Pegasus. Pessoal, aqui eu considero que é o grande cerne, o grande ponto alto da minha explanação, que é a engenharia social. Veja bem, 99% das fraudes
e dos crimes que eu já atuei, é necessário que o marginal produza a chamada engenharia social. O que é isso? Aqui, ó, eu botei uma definição só para ficar mais claro para o pessoal aí. Ó. Trata-se da habilidade de conseguir acesso a informações confidenciais ou a áreas importantes de uma instituição através de habilidades de persuasão. Então, eu vou utilizar, aproveitando, inclusive, os exemplos aí do senhor Mauro Mello, o tipo de engenharia social, tanto da primeira que ele falou, que é o marginal colocava um anúncio oferecendo emprego, e a pessoa ia lá e fornecia as informações, cópia de identidade, foto e tudo mais que o marginal pedisse. Então, você vê, ele coloca um chamariz, uma armadilha, e a pessoa fornece os dados. Então, veja bem, isso é engenharia social. Existem fraudes menos elaboradas e outras mais elaboradas. Essa, infelizmente, que o senhor Mauro Mello mostrou aí, maioria das vezes, ele pega pessoas com menos instrução, desesperadas, então elas fornecem essas informações. Eu vou citar um exemplo aqui, que eu vi na prática, num crime realizado em Brasília, que o marginal, ele ligou, utilizando um VoIP, ele alterou o número do telefone dele que aparecia no chamador da vítima, utilizando o VoIP, ele ligou para a vítima tinha cadastrado o telefone do banco, então, quando ela viu no chamador, no identificador de chamada, ela viu o telefone do banco ligando para ela. E o marginal, com base nisso, ela passou a ter confiança naquela informação, naquele telefone que estava ligando para ela. Ela forneceu os dados e, inclusive, foi até o caixa eletrônico e validou um código lá, um QR Code, e com isso liberou o aplicativo do marginal. Você vê que essa é uma fraude muito mais elaborada, a engenharia social, nesse exemplo que eu estou dando, é muito maior, gerou uma credibilidade ali naquela pessoa do que um simples anúncio na internet. Mas você vê que os marginais tentam de todas as formas possíveis e imagináveis e utilizam os meios mais elaborados. Isso tudo o que é? Engenharia social. Então, eu cito alguns exemplos aqui de outros meios de engenharia social, só que utilizada para o bem, com os investigadores utilizam aqui, os peritos utilizam. Olha lá, ó. A engenharia social pode envolver técnicas de phishing, influenciando ou obtendo informações através do envio de e-mails de origem aparentemente confiável, ou vishing, através do telefone, ou impersonation, através da interação pessoal com o círculo social ou profissional. Então, a pessoa utiliza aí o círculo social da pessoa, às vezes indica como referência um amigo ou um outro profissional da área dele, justamente para ganhar essa confiança. Beleza? Olha lá. Outros exemplos de engenharia social, o agente, aqui, na verdade, já é para investigação. O agente cria contas e perfis falsos de vários serviços na internet para serem usados no momento da investigação, tais como e-mail, chat, redes sociais, entre outros. Então, assim como o marginal utiliza engenharia social, os investigadores, os peritos também têm que fazer para poder se chegar até essa autoria e fazer, de fato, uma varredura mais ampla aí na internet. História cobertura. Nada mais é do que um meio pelo qual se faz essa engenharia social. Então, o investigador ele tem que criar uma história falsa para poder se introduzir no ambiente dos marginais, seja crimes de pedofilia, ele tem que fingir que está interessado naquelas fotos pornográficas, seja nos crimes de fraudes, assim como o senhor Mauro colocou ali, de clonagem de cartão de crédito, tem que fingir que está naquele meio ali também, etc. Então, história cobertura. É interessante, pessoal, ter conhecimento dessas expressões. Por quê? Porque quando essa informação chegar até a pessoa que está tratando, lidando com fraudes ou com investigações, ele tem que ter conhecimento. Eu falo isso porque outro dia um colega do Ministério Público do Distrito Federal me contou uma fraude que ele investigou também. Ele conversando comigo, ele falou, não, é engenharia social, não sei o quê. E minha esposa, que no caso é juíza aqui no DF, ela não sabia o que era, então ela ficou um pouco perdida. Então é muito importante que a gente traga essas informações básicas para as pessoas que atuam nessa área, se elas não conhecem, que elas passem a conhecer pelo menos essas expressões utilizadas nas investigações. Então, mais uma vez,
começo falando isso e, no final, acho que eu estou mais ou menos na metade da minha apresentação, eu já vi que eu não vou conseguir terminar. Mas o pessoal tem que observar sempre, sempre, sempre a questão da prevenção. A gente tem que tentar deixar de ser negligente e prevenir esse tipo de fraude. É o melhor caminho. Observem, uma regra básica que eu aprendi e que eu sempre divulgo: atualizar os aplicativos dos bancos, do seu telefone celular, porque existem pessoas especializadas que são responsáveis por evitar a fraude. Então, a gente que não é eu, pelo menos que não sou especialista da área de informática, eu conto com essas pessoas que atuam para o bem, por isso que eu sempre estou atualizando os meus aplicativos, os sites e tudo que eu utilizo, né, seja no computador, seja no telefone. Então, atualizar é importantíssimo porque ele vai evitando essas fraudes. Aquele Pegasus que eu acabei de falar ali, que invadia telefones como o iPhone, por exemplo, que é considerado extremamente seguro, ele só conseguia invadir telefones que estavam desatualizados. Então, as últimas atualizações elas conseguiam impedir a atuação desse Pegasus. Aqui eu cito também alguns outros aplicativos utilizados pelas forças de segurança para combater crimes cibernéticos, como o Encase, Caller IP, Email Tracker Pro, Explico, Children Protect System, que seria específico aí para crimes de abuso contra crianças e adolescentes. Não tenho como eu falar de todos eles aqui, eu queria falar mais especificamente desse do Children Protect System, mas já vi que não vou ter tempo. É muita coisa para falar, eu vou disponibilizar esse meu material, se as pessoas interessarem, podem olhar, tá bom? É isso, faltou um pouquinho, mas eu não quero passar do meu tempo aqui, senão os outros colegas aí não conseguem finalizar, tá bom? Doutor Diego, que rica apresentação, apesar que muita que coisa. tem muito mais coisa, né? E é interessante que o senhor falou uma coisa sobre a questão da engenharia social, e é uma coisa que o Mauro também apresentou aí, que a pessoa busca informação através de recursos, né? Pergunta para as pessoas, né? Uma pessoa de um grande banco aqui uma vez me falou que os bancos investem tanto em segurança, né? E por que as falhas, né? As fraudes? Ele falou para mim, porque os criminosos perguntam para as pessoas as informações, as pessoas respondem. Inclusive com a senha. Exatamente. O criminoso pergunta a senha e a pessoa responde. Realmente é conscientizar-se, né? Valdir, com licença, não interrompendo, após essa demonstração, após a fala do doutor Danilo, é muito importante a gente fazer o nosso marketing, né? Mostrar para o pessoal que nós temos algumas soluções para isso, ou todas as soluções, tá? Que foi desenvolvida. Credilink junto com a iMart e IBM. Então, depois mostrar essa solução também para o pessoal, tá? Entendeu? Com certeza. Pode continuar. Como o doutor Diego falou, tem várias soluções, né? Nós somos do lado do bem, combatendo esses crimes, né? E temos mais soluções aí, somos empresas que fornecem recursos para ajudar nisso. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Danilo Salas. Doutor Danilo, fique à vontade de fazer sua apresentação. Nós temos algumas perguntas aqui, eu farei ao final, tá bom? Bom dia a todos. Mais uma vez, nós estamos juntos aí, fazendo nosso trabalho. Agradecer aqui ao superintendente regional da Polícia Federal em Minas Gerais por ter permitido a nossa presença. E queria mandar um abraço a todos aqueles que se inscreveram, principalmente a grande maioria de Minas Gerais que fez aí, junto com a Segurança Pública, entre outros, presentes na nossa live. Antes de mais nada, também, hoje é dia do advogado, e citando já esse advogado muito querido aqui em Minas Gerais, o doutor Alexandre Ateniense, um dos principais pioneiros do direito de informática aqui do Estado. Eu tive o prazer de conviver com ele na minha época de OAB jovem, e na época, no início dos anos 2000, não era crime cibernético nem digital, eram os crimes relacionados à informática. E naquela época a Comissão de Ordem tinha essa perspectiva, e a gente vai passar a distribuir algumas questões que a gente vai passar agora. Mas parabéns aos advogados, também importantíssimos na condução desse processo, e vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer, já citando essa questão, a questão dos crimes próprios e impróprios relacionados ao sistema cyberdigital. O primeiro
primeiro é o crime próprio. O crime próprio é aquele que é praticamente desenvolvido dentro da rede digital complexa. Ou seja, você não tem participação de itens fora do sistema digital ou do mundo virtual. Depois nós temos os crimes impróprios, aqueles que são praticados por meio da internet, estelionato, pedofilia, entre outros. O que a gente observa é que no Brasil, considerando também o sistema internacional, até o Dr. Diego me perguntou sobre a questão de cooperação internacional, o Brasil ele é novo em relação à questão dos crimes digitais. O problema é que o mundo inteiro também é novo. Eu me lembro de eu fazendo um intercâmbio em 1996 nos Estados Unidos e admirado por ter visto da Universidade do Tennessee um e-mail sendo enviado para uma universidade federal aqui em Minas Gerais. Para nós era histórico. Um e-mail saindo de um servidor de uma universidade e chegando numa universidade no Brasil. Eu me lembro também que 2 anos depois, já na Universidade Federal, eu mesmo já tinha 3, 4 e-mails. Ou seja, a velocidade com que a informação e o desenvolvimento das atividades de informática e digital passaram a desenvolver ao longo do tempo para a sociedade humana. Nesse contexto, a gente tem um princípio, política de rede. A nossa política de rede é basicamente a engenharia social do bem em políticas de rede infiltradas em sistemas correlacionais. O que eu estou explicando? Que nós, seres humanos, projetamos nas máquinas e nas questões de transacionais informáticas e de informação aquilo que nós desejamos. Velocidade na comunicação, velocidade na interação, velocidade em tudo aquilo que a gente quer fazer hoje. Quem diria que a gente ia ter, né, lá no ano de 2003, quando eu cheguei lá em Rondônia, no início da carreira, a gente tinha um telefone tijolinho que mandava SMS. Então, aquilo para nós era a fantasia do mundo. Hoje em dia, o WhatsApp, entre outros vínculos de interação, como históricos de jogos, ambientes virtuais, hoje em dia é simplesmente chinelo. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: o Brasil, inicialmente, ele tinha, ali em 1991, uma lei de benefício da informática. Estrutural, isso a gente vai dividir em hardware e software. Já em 98, ocorreu uma lei que falava sobre a questão de invasão ou alteração do software. Ou seja, o Brasil já começava a caminhar pelo seguinte sentido: primeiro eu incentivo a informatização do nosso parque e depois a gente passa à questão dos nossos softwares. Em 2000 já veio a lei, e aí eu vou citar essa lei que ela é muito clara, a 9.983, que fala sobre a questão de invasão ou inserção de dados falsos ou alteração de dados em sistemas da administração pública. Já começou a evoluir para um outro parâmetro, quer dizer que não apenas a informática era pirateada, como se tinha também a questão da invasão já em órgão público ou adulteração dos princípios lá da informação. Depois a gente passa lá para 2014, a famosa Lei Carolina Dickmann, né, que foi o vazamento de informações da intimidade das pessoas. Isso eu quero dizer o seguinte: você passa a notar que a estrutura passa de hardware e começa para software, depois ele passa para o ambiente virtual. Por quê? Porque, naturalmente, nós estamos evoluindo nas nossas ferramentas, entre outras questões que a gente vai desenvolvendo. E aí, vemos aqui o endurecimento dos crimes de estelionato e de furto qualificado já neste ano. E aí eu vou citar a Lei 14.155, que vem para endurecer as penas relacionadas ao furto qualificado e estelionato via internet. Muitas pessoas hoje em dia vêm questionando o porquê que ainda não se endurece mais ainda esses tipos de crimes, já que o valor agregado da fraude, e principalmente fraudes estruturadas, que eu vou falar um pouquinho para frente, ele faz com que ocorra um dano muito maior, principalmente pessoas físicas e jurídicas. O princípio básico está da questão dos crimes violentos e crimes que, em sua natureza, não desenvolvem nenhum tipo de ameaça ou grave ameaça. Baseado nisso, eu passo a questão de detecção, prevenção e repressão. A detecção, hoje em dia, nós aqui na Polícia Federal, a gente tem trabalhado nisso,
nós desenvolvemos ferramentas para que a gente possa ver e observar o fenômeno criminoso relacionado aos crimes de internet e às questões dos crimes impróprios que são utilizados via internet. A prevenção, ela é muito baseada na questão, como disse o Dr. Diego, e o Mauro também falou claramente, na questão de uma LGPD que foi colocada este ano com as suas multas, né, do ano passado, mas a partir desse ano é que as multas começaram a valer, bem estruturada e que seja utilizada da maneira correta, tanto na questão de compliance, como na questão de investigação e proteção à privacidade e os dados das empresas. A outra questão da prevenção é você conscientizar tanto forças de segurança, como o Ministério Público, como o nosso sistema de justiça, que o sujeito, pessoa, ou seja, ser humano, ele é passível de erro em relação à engenharia social do mal, ou seja, realmente os suspeitos, aqueles que querem praticar o delito, eles vão utilizar daquilo que há muito tempo atrás a gente falava que era o prêmio da loteria, ou o bilhete da loteria. Se a gente for olhar o bilhete da loteria, era aquele situação que numa praça pública, aqui em Belo Horizonte nós temos a Praça 7, o sujeito chegava, oferecia o bilhete de loteria, falava que não tinha como depositar, a pessoa dava o dinheiro para ele e o bilhete era falso. Se a gente for pensar bem, é a mesma situação para todos os outros tipos de crime utilizados via internet. Seria o estelionato, o golpe do motoboy, a ligação do sequestrado, que não está sequestrado, é o oferecimento, como a gente já tratou aqui, do sujeito oferecendo nota falsa e cartão clonado para Deus e o mundo, e aí a pessoa vai lá, deposita, depois para na Polícia Federal reclamando que depositou tantos reais para adquirir nota falsa e cartão clonado, e que o sujeito do outro lado do computador não depositou nem as notas falsas e nem o cartão clonado, e que ele queria fazer uma reclamação sobre esse tipo de crime. Ou seja, ele estava reclamando porque ele queria comprar cartão clonado e nota falsa, mas o suspeito não depositou. Mas ele depositou dinheiro na lotérica e mandou dinheiro embora. Então, são casos interessantes para a gente verificar, porque a nossa evolução hoje, diferentemente dos crimes de alta complexidade na internet, que podem ser sequestro de dados de empresas, como já foi noticiado na imprensa, o sujeito vai lá, sequestra os dados, por exemplo, de uma prefeitura, igual aconteceu em Santa Catarina, e depois vira para o prefeito e fala assim: eu tenho 19 computadores de Vossa Excelência sequestrados. Você me dá R$45 mil para cada computador, senão eu não desbloqueio. E aí, a administração pública ali naquele momento, no caso dessa prefeitura, foi noticiada, se não me engano, há umas 2 semanas atrás, fica naquela condição. E aí, pago, não pago, chama a polícia, ele vai queimar os meus dados, e o que tinha ali que eu não podia contar para ninguém. Quando a gente observa essa estrutura, a gente tem que ver uma questão de transparência. A lei de transparência brasileira é muito clara, e aí quando eu falo de administração pública, também se refere ao setor privado. Quando você tem processos bem definidos, em que projetos são bem qualificados, você consegue amarrar situações para impedir e futuramente dar condições às forças de repressão. Eu já passo a repressão. Quando a gente vai reprimir crimes cibernéticos e crimes via internet, que são os considerados crimes via digitais, nós temos que ter auxílio por lei, inclusive das empresas da administração pública, para os registros. No caso, a LGPD permite hoje 1 ano de gravação de todos os registros, porque também não haja HD para guardar tudo. Entretanto, o Dr. Diego citou uma situação muito interessante, que é a questão dos logs, dos cliques, das questões que são utilizadas para a construção daquele software. Não é abrir o sigilo do código-fonte, é meramente mostrar que naquela condição existia a possibilidade de uma fraude para que isso possa acontecer. Bom, considerando essa questão de repressão, a gente passa a falar do cidadão. O cidadão ele tem total importância nesse conceito, tanto na questão das denúncias, tanto nas questões de fazer o seu registro, não vai dar nada, mas tanto na prevenção, como a polícia de reação, aqui
A gente pode citar a Polícia Militar, no caso, a Polícia de Repressão, Polícia Federal, Polícia Civil, a Polícia Rodoviária lá na prevenção também, Rodoviária Federal, entre outros. Para que, na construção da prova e na cadeia de prova, nós possamos entregar ao Ministério Público Estadual e Federal condições de ter uma excelente denúncia. E que o juiz, na hora de ler as nossas provas, né, doutor Diego, não fique nos perguntando o que realmente você quis dizer com isso, porque eu não estou entendendo nada, às vezes. Porque o crime relacionado à via digital, ele tem nome, ele tem características próprias, entretanto, cabe às forças de segurança, e nós, enquanto Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Federal, entre outros, fazer com que essa prova seja bem produzida. O doutor Diego e o Mauro disseram uma coisa muito interessante. O ambiente e o meio, eles são altamente complexos. Mas a vaidade humana deixa rastro. A vaidade humana segue o dinheiro. Então, quando a gente segue o dinheiro, nós, com certeza, nós vamos chegar justamente naquele rosto que não tem rosto. A maior facilidade do crime digital, e o próprio se chama não ter rosto o criminoso. Entretanto, iniciativas como, por exemplo, a própria Polícia Federal, esse ano, assinou a compra do IBIS, né, que é a questão do passaporte, inclusive de leitura facial, como de digital, faz com que nós possamos desenvolver ferramentas e atividades que possam atingir uma melhor detecção, prevenção e repressão. Eu ainda tenho mais 6 minutos daquilo que me passaram, mas a gente não está com fome, né? Ninguém quer chegar no almoço, então eu não penso em parar aqui ainda não. Em relação aos crimes, e aí eu vou fazer um parâmetro da modernidade ou dos crimes contemporâneos. Hoje em dia, fraudes estruturadas ou crimes de massa. É muito fácil para um sujeito comprar um monte de chip de telefone e mandar SMS e mensagem para Deus e o mundo. Isso quer dizer que nós precisamos de integridade nas nossas informações, o que vem sendo defendido por todos os nossos palestrantes aqui hoje. Quer dizer, você tem que dar condição que aquela informação seja útil, íntegra. Quando se fala íntegra, que ela seja comprovada, que ela tenha condições de ser a fidedignidade daquilo que se apostou no meio eletrônico. Então, dizer que foi utilizado o meio digital para fazer determinada fraude. Olha, utilizou uma carteira de identidade para colocar lá no sistema, como foi feito lá pelo nosso fraudador que o Mauro passou na TV. Ele simplesmente fez aquilo que explorou as relações sociais, pedindo currículos para as pessoas. Olha, quem está precisando de alimentação, quem está precisando de emprego, ele não vai pensar em se vai ser risco ou não eu mandar minha carteira de identidade, meus dados pessoais. Ele quer atingir aquela vaga. Então, cabe a uma política social também, e aí eu falo muito da educação, né? Na live de sexta-feira, que nós tivemos sobre integração de segurança pública, eu disse que não se faz segurança pública sem educação. Não se faz segurança pública sem um modelo desde o início, quando a criancinha está lá começando, dizendo para ela, olha, a mesma coisa que você não sai com estranhos é a mesma coisa que você não conversa com estranhos no computador ou no seu chat. Eu estou lembrando aqui na minha cabeça do tal do ICQ, né? Todo mundo era doido com o tal do ICQ, porque conversava com todo mundo. Aí, do nada, vem um tal de Messenger, e aí vem o nosso telefone. Hoje, o telefone a gente pode considerar como uma arma. Uma arma que você carrega todos os seus dados pessoais, bancários, um quadrilha aí que rouba telefone do Brasil, leva para a África do Sul para fazer extração de dados bancários para depois refazer a fraude. Então, você tem que observar que isso vai entrar naquilo que eu estava dizendo, fraudes estruturadas. As fraudes estruturadas hoje são fraudes que usam alta capacidade de dissuasão do evento criminoso, ou seja, ele começa com várias camadas e naturalmente chega em um determinado resultado. Se você pega seu dinheiro, ele vai transferir para um mundo de gente e depois os laranjas vão redistribuindo, até chegar em algum lugar e o dinheiro sair limpinho para o gasto e tudo. Hoje nós temos a grande participação de todos os bancos
nos nossos adquirentes, né, que a gente pode dizer como uma palavrinha básica de adquirente, são os cartões, aquelas máquinas de cartão de crédito, são as operadoras dos cartões, como nós também temos o e-commerce, que hoje, quando você fala em e-commerce, você não fala mais de fraude, você fala de sustentabilidade econômica. Porque pela pandemia, nós podemos ver que o que aconteceu? Recebimento de comida em casa, é o aplicativo que leva você no hospital, entre outras coisas que precisam fazer pagamentos bancários. E, finalmente, já chegando ao final da nossa breve apresentação, e a gente aqui tem que ter humildade para dizer que é um assunto que dava horas para a gente bater papo aqui, e realmente é complicado. O que a gente pode perceber é que o brasileiro ele é correto nas suas transações. A questão é como que a nossa confiança é trabalhada pela engenharia social e como nós temos confiança nas nossas instituições. O brasileiro ele tem confiança porque ele transaciona. Eu estava vendo a comissão de crédito bancário dar um dado que eram mais de não sei quantos bilhões, chegando a quase trilhões, que foi um recorde durante a pandemia de transações via cartão bancário, né? Ou seja, você coloca o seu número e faz a transação ao longo da compra. Nessa pandemia, praticamente subiu em mais de 30%, 40%. Então, não é só o Pix. O Pix é uma vantagem que foi instituída pelo nosso Banco Central e organizada pelos bancos com maestria. Posso dizer para vocês que é extremamente complexo o sistema de transacionamento por Pix. Ele tem as suas vantagens, tá? Entretanto, quando a gente observa também que os nossos dados são colocados, é preferível você não ter um Pix com CPF, com telefone, mas um Pix com chave aleatória, que é aquele númerozinho, sei lá quanto, você não vai saber lembrar mesmo, mas você copia, cola e manda para quem você precisar. Então, eu queria agradecer a todos. A gente quis dizer que a Polícia Federal ela tem ferramentas, e inclusive nós temos um programa de crimes cibernéticos em Brasília com mais de 15 anos, e com certeza nós estamos trabalhando sempre para que nós possamos atender não só apenas as nossas atribuições enquanto Polícia Federal, Polícia Judiciária da União, mas também a apoiar as forças de segurança do Estado para a produção de conhecimento, de inteligência e, principalmente, antes de terminar, o apoio da iniciativa privada. Agradecer aí ao Creditim, a vocês, que junto com toda a rede bancária, com todos os nossos adquirentes, todo mundo, né, como se diz, o Open Source vem aí, ou seja, o Bank, né, Open Bank vem aí em outubro, possam nos ajudar a tirar da circulação justamente aquele criminoso que age no silêncio, que provoca um dano maior, igual pessoas idosas, né, que são muitas vítimas das transferências, mas que a gente possa manter o nosso sistema financeiro firme e forte e cada vez mais longínquo para a produção de riqueza para o nosso país. Era o que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. E tem umas perguntas aí, né, gente? Obrigado. Tem sim. Doutor Danilo, muito obrigado pela sua explanação, muito interessante. E a gente pode ver que também a parte de engenharia social está presente no pensamento do doutor, né? Essa preocupação. Tem uma pergunta aqui, sim, vou fazer aqui. Os palestrantes entendem que há uma necessária legalidade permitindo que os agentes públicos de segurança pública tenham acesso com menor controle jurisdicional para efetivo combate aos cybercrimes? O que os doutores acham disso? Eu posso responder essa? Pelo menos a minha parte aqui, jurídica. Então, pelo que eu entendi da pergunta, é o seguinte, tem que haver um controle jurisdicional, tem que haver um controle do judiciário, é o que a gente chama de reserva de jurisdição. Por quê? Porque existem dados, informações que elas são necessariamente sigilosas, que invadem a privacidade das pessoas. Mas quando a gente está lidando com crime, com criminosos, isso é relativizado. Só que quem vai fazer essa análise é o Poder Judiciário.
Mas, aí, eu até queria falar sobre isso no final da minha explanação, não deu tempo, foi acho que não me engano, no penúltimo slide, dar um exemplo. Vigilância, você fazer uma vigilância contra o marginal. O doutor Danilo sabe, vigilância na moda antiga, a gente ia para uma praça e ficar lá de longe filmando, vigiando o cidadão. Hoje em dia é muito difícil, os caras se encontram pela internet. Então, será que é necessário uma autorização judicial para se fazer uma vigilância? Isso não, a legislação não responde. O que há é discussão doutrinária sobre o assunto. E fica muito mais difícil quando o judiciário, o juiz, né, ele não tem conhecimento técnico do que a gente está tentando investigar, tentando fazer. Então, respondendo à pergunta, é muito difícil. É necessária um controle, mas é muito difícil na prática. Por quê? Porque a maioria dos operadores do direito não tem conhecimento técnico na área de informática. Então, a gente, muitas das vezes, quando faz um pedido, quando apresenta uma investigação, tem que explicar o que foi feito e dizer, ó, isso aqui não é necessário, não era necessário que fosse pedido uma autorização judicial. Essa vigilância, essa informação obtida aqui, ela era pública, ela estava acessível ao público, então não era protegida pela LGPD ou por algum outro sigilo ou a intimidade da pessoa. Eu acho que tem que se aprofundar na legislação. A LGPD não responde questões de investigação. Até citando o que o senhor Mauro Melo falou, a questão lá, ele não pode mostrar o rosto do marginal, mas isso não se aplica aos órgãos públicos. Mas aos órgãos públicos se aplica a lei de abuso de autoridade. Tem lá um crime específico. Se eu mostrar o rosto do marginal, eu pratico o abuso de autoridade. Então, a gente tem uma legislação punitiva do investigador, mas para a gente produzir a prova está cada vez mais difícil. Eu acho que essa justamente a dúvida do ouvinte aí, se esse controle jurisdicional não é excessivo. Sinceramente, eu acho que falta informação. Alguns são necessários, outros não. Bom, da minha parte, eu queria complementar a fala do Dr. Diego, falando sobre a questão basicamente, de técnicas especiais de investigação e ferramentas de investigação. As ferramentas de investigação são aquelas denominadas ao longo do tempo para questões policiais, e no caso dos GAECos, né, Ministério Público, e as técnicas especiais de investigação são as previstas em lei, tipo na lei de crime organizado, quebra de sigilo, interceptação telefônica e telemática. O que a gente pode... né? Infiltração, que é altamente complexo, né? O que a gente pode ver, e o doutor Diego falou claramente, é porque o controle judicial ele é previsto, tem que ser feito, o controle ministerial tem que ser feito, como o inquérito policial tem que ser bem feito. A garantia do cidadão, e eu sou um aficionado com a garantia, porque com a garantia você faz uma prova de qualidade que é indefensável, é justamente você colocar a velocidade nessa produção de prova. Você tem que desenvolver metodologia, e isso é Big Data, é processo, é qualificação policial o tempo todo, para que a prova possa ser feita numa velocidade que atende à elucidação dos fatos e a entrega ao judiciário. A LGPD ela tem uma modalidade bem questionada, que está bem implícita, que é a questão do compliance. Então, via compliance, você tem um caminho para que a produção de prova seja conduzida mais rápido. Mas isso não impede a quebra de sigilo, isso não impede a produção de prova por dados de fontes abertas, né, que a gente procura por aí. Tudo. Mas tem que ter, e é a garantia da democracia, você não ter uma invasão de privacidade. Entretanto, se você praticar o crime, que a polícia e o Ministério Público sejam habilidosos e tenham velocidade acima do comum para enfrentar esse tipo de problema. Perfeito, doutor Danilo. Obrigado. Tem mais alguns recados aqui que eu vou ler. Parabéns ao doutor Mauro Melo pela sensibilidade de nos mostrar com a clareza a mudança de paradigma da criminalidade real ou de rua, como bem ressaltou, para a criminalidade virtual, que sofreu forte incremento, parcialmente durante a pandemia. Os comportamentos são os mesmos, o que muda é a tecnologia ao longo do tempo, as pessoas estão comentando. Exatamente, o que muda é o meio e o ambiente. Um questionamento. Fica à vontade. Valdir, posso só fazer um comentário sobre isso, que eu queria, né, na fala do doutor
senhor Mauro Mello, ele falou sobre isso, que a migração, né, da marginalidade para o meio virtual, isso é evidente, é o crescente isso. E sabe qual o grande problema que eu identifico nisso? É que a punição é muito branda. Hoje em dia, o marginal que pratica tráfico de drogas, que pratica um roubo, é difícil ele ficar preso. Você imagina o fraudador, o estelionatário, o marginal que utiliza fraude na internet. Ele não fica preso. É muito difícil. Isso é um problema sério. Há algum tempo atrás, eu fiz uma investigação, enquanto eu estava na Polícia Federal, eu fiz uma investigação de clonagem de cartão de crédito. Eles já tinham sido presos diversas vezes, não ficavam presos, a gente só conseguiu colocar eles presos, porque a gente fez uma mega operação, e a gente não prendia eles em flagrante quando eles estavam utilizando, esperou até o final, aí a imputação de crimes contra eles foi enorme, gigantesca, organização criminosa, etc. A gente conseguiu manter eles um tempo presos, mas é uma vergonha o nosso sistema penal, punitivo, porque não fica preso. Só isso, só uma revolta. Só complementando, doutor Diego, o que o senhor está falando, na verdade, tá, cada vez mais está blindando o marginal, incentivando para que isso continue acontecendo. Isso, ou seja, estão premiando cada vez mais quem age de uma forma incorreta. Existe legislação hoje que se proíbe de cobrar no sábado e domingo. Ou seja, você é um devedor, você tem que descansar sábado e domingo. Você está devendo, então fica tranquilo. Nós tivemos aí algumas mudanças junto a isso. O Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet. E tudo isso, e agora a LGPD, tudo isso blindando as pessoas que querem agir de uma forma incorreta. É o que o senhor está falando e realmente é o que está acontecendo. O senhor imagina que, falando do Código de Defesa do Consumidor, rapidamente, eu posso fazer uma dívida hoje de milhões e daqui a 5 anos todos os bancos de dados têm que me retirar como um devedor. Ou seja, eu compro bastante, fico devendo 5 anos, depois eu volto, tá? Eu volto a ser o que eu era antes. Então, o que ocorre? O que tem que haver é uma união de instituições públicas e instituições privadas para realmente dar educação. Tá? Nós temos que nos comprometer com a educação. Vocês comentaram aí, não se constrói um futuro sem educação. E disse Darcy Ribeiro, né? Se nós não criássemos sistema educacional, nós íamos ter que criar sistema prisional. Tá? O problema é que nós, infelizmente, não estou falando de política, mas, infelizmente, nós não criamos nem sistema de educação e nem sistema privado. Opa, falhou. Entendeu? Nem sistema penitenciário. Então, nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, é mais fácil dar essa blindagem a tudo isso. Temos outras perguntas aqui. O público, no final, colocou várias questões aqui. Vou ler rapidamente. Nosso tempo estourou, mas vamos tentar responder aqui as perguntas. Em casos raros, percebemos engenharia social com mídias físicas, pendrive, enviado para os colaboradores da empresa como brindes. Vocês acham válido o bloqueio físico de USB como forma de mitigação ou a conscientização no elo mais fraco, que é o usuário, o melhor caminho? Essa pergunta colocada aqui. Não sei se vocês querem comentar, alguém. Bom, essa aí eu vou te ser bem sincero, eu não sei responder essa questão aí, porque é muito mais da iniciativa privada. Eu sempre falo, a melhor questão é a prevenção. Então, tem que ensinar o servidor, o funcionário, os tipos de fraude para não cair na fraude. Mas esse bloqueio aí eu não sei falar. Bom, no âmbito federal existe uma regulamentação sobre a questão de utilização de pendrive e uso das redes internas e externas, né? A questão maior não é a utilização em si, porque a pergunta aí é você facilitar a entrada. Hoje em dia você pode sofrer um ataque externo ao seu servidor, como já aconteceu, a mídia até noticiou. A questão é você mostrar ao usuário que ele tem que passar o antivírus, que ele tem que indicar para que serve aquele pendrive, entre outras coisas, né? Então, isso aí é muito interessante. E, Mauro, você falou uma coisa certa, construir sistemas prisionais é muito fácil. Você vai lá, cria cadeia, levanta o prédio,
e coloca todo mundo lá dentro. Agora, construir escola é muito difícil, porque você tem que imbuir professores daquilo de transformar gerações, né? E o doutor Diego falou uma coisa certa, a nossa legislação, principalmente com a pandemia, ela teve orientação para que crimes não violentos fossem colocados em medidas de semiaberto e aberto, com tornozeleira e outros. Isso fez com que a população entendesse que o sujeito que pratica esse tipo de crime, principalmente em massa, ele não fique preso. Mas nós temos ferramentas fortes para isso. Por exemplo, a audiência de custódia. Quando a polícia consegue entregar para o promotor de justiça ou para o Ministério Público Federal, na audiência de custódia, que aquele preso não é apenas um fraudador bobinho que está ali, mas que ele interage em diversos estados. Aqui em Minas a gente fala redes, mas boletins de ocorrência, que ele tem trocentos boletins de ocorrência, a probabilidade de ele permanecer preso na conversão da preventiva é grande. Então, assim, é lógico que não é fácil, mas a gente tem que ter esperança e continuar tendo vontade de trabalhar e enfrentando os leões aí todo dia. Doutor Danilo, que vocês possam contar sempre com a Credilink também, né, para poder ajudar e auxiliar vocês também nesse trabalho, que realizamos isso com muito prazer. Bem, tem outras perguntas aqui, mas nosso tempo estourou e eu queria fazer uma apresentação, né, Mauro? Falar um pouco da Credilink. Valdir, pode interromper. Eu só queria comentar essa última aqui, que eu achei muito interessante. Fica à vontade. Que eu acho que é uma questão. De acordo com a percepção dos palestrantes, há uma classificação ou ranking das principais modalidades de fraude identificadas que são mais nocivas para a população usuária. No meu caso, eu queria só explicitar que todas as vezes que as pessoas atacam os sonhos das pessoas, as economias que as pessoas têm lá por ano, como transferência bancária, entre outros, você ataca justamente aquilo que o povo brasileiro mais tem, que é de sonhar com questões maiores. E aí entra o direito penal coletivo, como diz o meu amigo Rafael de Oliveira Costa, ele tem isso no seu aspecto de pesquisa. O direito penal coletivo ele tem que agir justamente em áreas que não sejam crimes específicos, mas de toda a coletividade, como, entre outros, meio ambiente. E a última aqui, a quebra do sigilo pode ser feita de maneira preventiva, de forma preventiva, ou seja, para inteligência, se antecipando os fatos e não apenas no curso de uma investigação. Olha, no meu entendimento, isso aí pode ser, o doutor Diego vai poder explicar melhor, é a questão da ação controlada. E já existem meios de busca de inteligência por parte das forças de segurança para que isso seja feito. O que não pode é você confundir inteligência com antecipação de produção de prova, que é justamente quando você precisa fazer a busca do conhecimento da apresentação e da decisão judicial para que aquilo ali possa caminhar de maneira correta. Obrigado, viu, Valdir? Desculpa te interromper, mas... Imagina, não tem problema. Tá correto. Valdir, rapidamente, pegando esse mesmo gancho do doutor Danilo, olha só, existe forma da gente prevenir fraude? Tá? Vamos falar o seguinte, antigamente, para a gente não ser assaltado, nós colocávamos fechadura na porta, cadeada, etc. e tal. Hoje, com o crime virtual, é mais difícil a gente fazer isso, porque quem de nós aqui já não foi para um restaurante, para alguma lanchonete, algum lugar, e acessamos o Wi-Fi dessa lanchonete e ficamos fazendo pesquisa e, às vezes, até compra sentado no restaurante, tá? Deixando nossa senha vulnerável através daquele Wi-Fi. Tá? Então, hoje, a melhor forma de você prevenir é você fazer o seguinte, deixe seu CPF sujo, irregular, entendeu? Todo bombardeado, que aí ninguém vai realmente fazer fraude com o seu nome. Aí dá para fazer. Porque, fora disso, é cada vez mais difícil. Tá? Desculpa. Deixa eu só fazer o último comentário a respeito do que o doutor Danilo falou, que achei interessante essa última pergunta também, se é possível fazer quebra de sigilo de forma preventiva. Só complementando, além do que o doutor Danilo falou, é perigoso, doutrinariamente, juridicamente falando, é perigoso a gente fazer uma quebra preventiva. É o que a doutrina chama de phishing expedition. O que é isso? A polícia ou os investigadores, eles
eles desconfiam que existe alguma coisa errada, não sabem o que, e eles quebram o sigilo para tentar achar alguma coisa errada. Isso é muito perigoso, isso aí acho que violaria as nossas regras básicas aí de sigilo e constitucionais. Então, portanto, nesse aspecto seria perigoso ter algo mais concreto para fazer essa quebra. Fazer de forma preventiva, aleatória, é muito perigoso. Ótimo, doutor. Muito obrigado. Antes de nós partirmos para o encerramento e agradecimentos, eu queria, como a gente falou sobre prevenção e ferramentas, eu queria aqui colocar uma solução da Credilink, da iMart e da IBM para essa questão da fraude e para investigações, né? Que é o QCred. Vocês, como eu me digo, vocês já estão vendo minha tela, esse aqui é o site do QCred, né? E aqui vocês vão poder ver um vídeo sobre a solução. Você já parou para pensar na vastidão e complexidade do universo? Pense agora em um universo digital. Um Big Data repleto com milhares de terabytes de dados de um incalculável número de pessoas e empresas. Imagine tudo isso sob seu controle. Este universo existe e chama-se QCred. É o único serviço de tecnologia que conecta a Credilink, reconhecida como a maior e mais atualizada base de dados cadastrais do Brasil, ao IBM I2ANB, que é a mais poderosa ferramenta de análise de vínculos em ambiente gráfico do mundo. O QCred foi desenvolvido para potencializar investigações e evitar fraudes, atendendo empresas que buscam o que há de melhor em tecnologias investigativas para concessão de crédito, cobranças, combate a fraudes e outros crimes. Esta impressionante ferramenta permite acessar integralmente a vasta gama de informações da Credilink, conectando dados e encontrando vínculos entre pessoas, empresas, endereços, telefones e muito mais, convertendo assim a complexidade do Big Data em inteligência real em segundos. Tudo isso ao alcance da sua empresa, 24 horas por dia. Seja bem-vindo ao fantástico universo QCred. Perfeito. Eu queria dizer aqui que nós, da iMart, temos soluções. O QCred é uma solução que pode ajudá-los na prevenção e na investigação. E eu abro aqui, a gente estourou muito o nosso tempo, era previsto até 11h15. Eu abro para o encerramento, agradecer ao Dr. Danilo Salas, ao Dr. Diego Braga, ao Mauro Melo, pela atenção, pela paciência. Quem tiver dúvidas, por favor, entre em contato com a Credilink e com a iMart. Senhores, os agradecimentos finais e despedida. Fique à vontade. Dr. Danilo. Eu primeiro, então, eu queria agradecer a todos, tá? Agradecer ao Dr. Diego pelo brilhantismo aí da fala. A você, Valdir, pelo nos recepcionar também aí na nossa live. E principalmente também ao Mauro, pela confiança que tem tido, inclusive em apoiar as instituições de segurança pública, incluídas aí a Polícia Federal. A gente fala que integração faz parte disso, a gente consegue ser mais eficiente e juntos sempre somos mais fortes, integrados somos mais eficientes. Muito obrigado e a gente segue aí. Eu só vou complementar a fala do Valdir, deixar o senhor Mauro Melo para último. Eu sempre falo isso, não posso deixar de dizer essa questão da integração. Desde que eu conheci o Mauro, faz bastante tempo, o Mauro é uma pessoa sensacional, e disponibilizou a empresa dele, e o Valdir sabe o que eu vou falar, eu utilizo mais o banco de dados do Mauro hoje em dia, da Credilink, do que do InfoSeg, que é nosso, que a gente tem, que eu acho que o banco de dados dele é mais rico e mais produtivo para mim. Então, eu queria agradecer e que a gente fortaleça essa integração entre a iniciativa pública e privada para o lado do bem. A gente precisa disso. Muito obrigado, doutor Danilo, Valdir, muito obrigado a todos. Obrigado a vocês. E eu acho que surgiu uma pergunta aqui, se a Credilink tem acesso a outras empresas de banco de dados. Eu acho que o doutor Diego já respondeu a pergunta. O nosso banco de dados é um banco de dados próprio desde 1983 e hoje é o banco de dados mais atuante no país.
onde tem as informações mais constantes. Por isso que as instituições privadas e públicas utilizam a CrediLink. Tá? Nós não somos uma empresa somente de informações. Somos uma empresa de dados e de soluções. Então, o banco de dados nosso é próprio, respondendo a pergunta, e eu fiquei muito feliz com todo esse evento, com a participação de pessoas tão importantes no meio da segurança pública, e eu continuo a dizer, estou pronto para aquilo que necessitar. Todas as instituições públicas que trabalham para o desenvolvimento material, cultural e espiritual do povo brasileiro. Podem contar sempre comigo, e obrigado ao Valdir pelo convite também. Um bom dia a todos. Bom dia a todos, me despeço de vocês, façam bem, e obrigado, e até o nosso próximo evento. Um abraço para vocês. Estamos encerrando por aqui.